Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa primeira aula de sistemas distribuídos. Eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos entrar nesse universo de sistemas distribuídos. Nós vamos ver conceitos e arquitetura de sistemas distribuídos. Pode parecer uma parte assim vaga para vocês, mas nós usamos sistemas distribuídos todos os dias quando interconectamos na internet. Por exemplo, você não faz busca de algum material, busca uma pesquisa de algo com palavras-chave num Google da vida? Então, o Google é baseado em sistemas distribuídos. Nós conseguimos jogar online por quê? Porque nós temos sistemas distribuídos. Tá? E o que vem a ser esse sistema distribuído? Como que funciona? Qual a dimensão desse sistema distribuído? É isso que nós vamos dar uma olhada hoje na nossa aula. Então, vamos ao quadro. Somos uma empresa de consultoria de TI. Você está fazendo estágio nessa empresa e terá que apresentar alguns relatórios sobre os ativos de TI. Conseguiremos pontuar e ganhar confiança do cliente? Vamos aprender? Então, você está fazendo estágio aí em uma empresa de TI. Como que você vai explicar a necessidade de sistemas distribuídos para uma pessoa que às vezes não entende muito de TI? Então, você tem que mostrar vantagens, desvantagens, você tem que mostrar o que existe nesse universo de sistemas distribuídos. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos mostrar para as pessoas que há diferentes formas de trabalho aí com esses sistemas distribuídos e como que nós utilizamos. Claro que para cada projeto que você fizer, é importantíssimo você ter a noção do que é necessário para executar aquele trabalho, ok? Então, por isso que nós vamos aprender aí os princípios, os fundamentos, as arquiteturas que existem em sistemas distribuídos, para depois fazer uso e escolher o melhor que nós queremos. Nós queremos ter um servidor, que é uma máquina com maior capacidade, nós queremos ter apenas notebooks para fazer esse sistema distribuído, para fazer esse processamento aí das informações. Será que será rápido o suficiente, o quanto eu desejo? Então, tem várias indagações quando nós fazemos o projeto de um sistema distribuído para serem respondidas. E hoje nós vamos mostrar algumas opções que nós temos dentro dos sistemas distribuídos para poder trabalhar com ele. Então, nós vamos aí ter uma empresa, você é o estagiário, você vai explicar, e assim nós vamos evoluindo, né, com o conhecimento em sistemas distribuídos. Então, você pode apresentar o que é esse sistema distribuído. Eu já dei alguns exemplos, né? Um sistema para pesquisa, né, de palavras ou títulos, né, que nós usamos aí no nosso dia a dia. Os jogos online também são construídos nessa plataforma de sistema distribuído. Agora, qual que é o objetivo desse chamado sistema distribuído? É que as informações cheguem para nós, claro, bem rápido, né? Nós desejamos sempre que o computador seja rápido, e eu não preciso saber, enquanto usuário, de onde vêm essas informações. Se ela está centralizada aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China ou em qualquer outro lugar. Esse servidor pode estar em qualquer lugar. Cabe a nós sabermos aí como deixar essa informação rápida para o nosso usuário. É isso que ele deseja. Então, partindo desse princípio, o usuário vai entender aquela pesquisa como única. Não me interessa se ele foi buscar num servidor lá na China aquela informação. Tanto que seja rápido, num tempo hábil, e eu consiga ter a informação que eu desejo, é isso que eu quero. Então, eu, enquanto usuário, eu quero respostas à minha pesquisa, por exemplo, eu quero respostas ao meu jogo. Então, com isso, nós trabalhamos sempre com sistemas distribuídos. Nós vamos iniciar com a fundamentação desses sistemas distribuídos. Então, vamos voltar ao quadro. Qual que é o contexto? Você tem um cliente com 3 lojas de varejo. Nessas 3 lojas, não tem nenhum departamento de informática específico para resolver os seus problemas.
tá? É uma empresa familiar, o dono desconhece como funciona a TI e você explicará como as máquinas se comunicam. Você elaborará uma apresentação com slides e relatório técnico de como a informação é transmitida na comunicação. Será que eu consigo fazer isso? Claro, a partir do conhecimento que você tem, você consegue aí elaborar uns slides e você vai ter que explicar para esse dono, para uma pessoa que não conhece informática, como que esses equipamentos se intercomunicam e vão trazer a informação que ele deseja. Então, esse é o teu objetivo, vão aprender alguns conceitos, alguns fundamentos para poder responder essa pergunta. Vamos voltar ao quadro. Então, o que é um conceito para sistemas distribuídos? Então, ele é um conjunto de computadores. Então, muito importante. Esses computadores estão interligados via rede, mas para o usuário final apresenta ser um sistema único. Por exemplo, se 4 servidores armazenam informações e um falha, o usuário não percebe. Então, para o usuário, não interessa para ele aonde essa informação foi buscada, tá? Mas interessa a resposta que veio. Então, o usuário tem que imaginar que ele é o único que está utilizando aquele sistema naquele momento. Ok? Vamos voltar ao quadro. Alguns aspectos, né? Tem o funcionamento independente. Eu posso ter nessa minha rede hardwares diversificados e eu tenho aqui uma palavra que desde agora vai ser muito importante para nós, middleware, tá? Que o sistema distribuído sempre tem esse chamado middleware. É como esta figura aqui do lado. Então, nós temos os softwares de aplicação, nós temos o middleware no meio e o sistema operacional. Então, vamos só relembrar algumas situações aí do passado que nós já tivemos sistemas operacionais. Lembram que a gente precisa de um sistema operacional para fazer a checagem aí se o nosso computador está adequado para trabalho, certo? Essa é a função dos sistemas operacionais, fazer uma verificação se o nosso computador está apto a funcionar. Depois do sistema operacional, nós temos vários aplicativos, nós temos os mais diversificados aí, nós temos os nossos editores de texto, temos nossas planilhas, temos nossos sistemas internos da empresa, enfim, aplicativos os mais diversos. Então, para que em cada máquina tudo isso converse, nós temos esse chamado middleware. Vamos voltar ao quadro. A camada de middleware é um dos fatores principais para o bom funcionamento de aplicações distribuídas. O middleware funciona como uma camada de tradução para interligar o sistema operacional com outros programas, tá? Então, ela está aqui justamente no meio para fazer o quê? Para fazer essas interligações, tá? Então, nós temos aí, dentro desse conceito, o que nós precisamos? Nós precisamos, se nós vamos utilizar uma rede que tem equipamentos diferentes, se eu tenho servidores distribuídos aí no mundo inteiro, tá? Então, eu tenho que arranjar uma forma que eles se comuniquem da maneira correta. Então, esta camada de middleware que fará esta tradução. Então, eu posso estar interligando um computador com um sistema operacional diferente do outro? Claro, posso, e isso acontece todos os dias. Eu posso interligar sistemas operacionais diferentes, eu posso interligar capacidades de computadores diferentes, tá? Mas o que interessa lá para o usuário final é o quê? Que tudo esteja correto, que você consiga traduzir aquela informação. Porque quando nós vamos, por exemplo, pesquisar algo, você pesquisa uma palavra, tá? Se você puser lá, sistemas distribuídos, em segundos vai vir uma série de informações. De onde que vieram essas informações? Aí que está. Eles vieram dos sistemas distribuídos. Mas elas estão todas, a grande maioria está em português, porque geralmente quando eu pesquiso aqui, né, eu tenho uma configuração em português.
né? Eu posso configurar, eu posso entrar no meu aplicativo de pesquisa aí e configurar. Mas como é que ele me entendeu? Se ele foi buscar informações lá da China. China não é outro país, outra língua, outra forma de trabalho? Sim. Mas, para mim, para eu, enquanto usuário, a partir do momento que eu digitei lá sistemas distribuídos, eu vou ter aquelas informações. Não me interessa de onde que ele foi buscar. Eu não preciso ficar pensando, ainda bem, né, que ele foi buscar em outros servidores aquela informação. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala de sistemas distribuídos. Para isso que tem esse chamado middleware. Então, faz aquela tradução, seja de linguagem, seja do que for, tá? De como funciona o processamento, enfim. Mas ele faz essa parte de tradução das informações. E eu, enquanto usuário, quando eu digitei sistemas distribuídos lá no meu Google, o que apareceu? Uma série de informações. É isso que eu desejo, e quanto mais rápido aparecer essas informações, melhor para mim. Então, o usuário tem suas demandas, né? E os servidores espalhados aí pelo mundo inteiro têm as suas demandas. Então, o sistema distribuído uniu tudo isso para quê? Para trazer justamente essa agilidade para o usuário final. E parece que só ele, naquele momento, no mundo inteiro, está tudo servindo ele. Não. Está, por quê? Porque a resposta vem rapidinho, não vem? Vem lá os sites que eu posso entrar, vem todas as informações que eu posso conseguir. Mas tem todo um aparato por trás de uma simples frase que eu digitei. E isso é feito com sistemas distribuídos. Opa, vamos lá. É claro que sistemas distribuídos também é um assunto pertinente em vários concursos. Então, eu trouxe uma questão aí para nós resolvermos juntos, né, sobre esses conceitos. Você tem que ir entendendo, né, que você é um usuário final e você quer respostas. Então, vamos ao quadro para fazer esse exercício. Com relação ao sistema operacional distribuído, estou usando aí um sistema distribuído e o sistema operacional é distribuído. Então, é correto afirmar que o quê? É destinado aos usuários domésticos para uma realização das tarefas usuais? Não. O usuário tem lá seu sistema operacional e vai trabalhar com ele. É destinado para operar em um hardware com poucos recursos? Não. Isso aí nós temos que trabalhar. E sistema distribuído trabalha com muitos recursos. O usuário sempre sabe onde uma aplicação está executando ou armazenando seus arquivos? Não, eu não falei que pode ser buscada essa informação lá na China, né, devendo decidir para cada uma o que é correto, o local de sua execução. Não. Agora, os recursos de cada computador estão disponíveis globalmente, de forma transparente para o usuário, tá? E todos os programas devem ser executados, são colocados em uma fila? Não, isso é uma outra forma de trabalho, mas nós não precisamos saber de todos os dados, porque se é colocado em uma fila ou se não é colocado em uma fila, isso nós não nos interessa. Por quê? O sistema operacional, na tua máquina vai ter um, no servidor vai ter outro. Então, eu posso trabalhar, por quê? Porque eu tenho justamente aquela camada de middleware. O que vem a ser aquela camada de middleware? Ela faz as traduções necessárias. Ela tem a possibilidade, nós vamos ver um pouquinho mais detalhada essa camada, ela tem a possibilidade de trabalhar com os mais diversos sistemas operacionais. Então, qualquer sistema operacional pode trabalhar em sistema distribuído? Sim, qualquer sistema operacional, seja o Linux, seja o Windows, nós podemos misturar os dois, que a minha informação vai chegar. Tá? Você pode fazer uma situação simples, faça uma pesquisa. Eu tenho na minha máquina o sistema operacional Linux, posso fazer uma pesquisa? Claro que pode. Eu tenho Windows, posso fazer uma pesquisa? Claro que pode. Então, nós temos esse middleware.
o middleware que vai se preocupar com essa distribuição de sistema operacional. Ela faz com que a resposta chegue até você. Então, independente do sistema operacional e um aplicativo, eu quero executar um arquivo aqui, está sendo executado aonde? Não interessa também. Em que sistema operacional? Também é independente. Tá? Se eu estou trocando informações, aí eu estou buscando informações de servidores distribuídos no mundo, eu quero a minha resposta. E é isso que o sistema distribuído permite que a gente faça, que nós tenhamos as respostas que nós queremos. E de maneira bem tranquila, bem prática, bem fácil. É muito tranquilo trabalhar. Você não precisa se preocupar. Tem outras pessoas e outros computadores pensando nisso. Continuando aí com a nossa aula, nós temos algumas arquiteturas, né? Algumas formas de trabalho diferentes para a gente trabalhar com sistemas distribuídos. Tá? Então, nós temos basicamente a cliente-servidor, tá? A primeira arquitetura mais utilizada. Quando nós falamos dessa cliente-servidor, nós estamos falando, por exemplo, vocês já ouviram falar em um servidor de banco de dados, um servidor de autenticação de usuário. Então, nós conseguimos pensar nessa arquitetura cliente. Eu sou um cliente e eu consigo acessar algumas informações de algum servidor. Essa é a mais utilizada, né? A configuração mais utilizada, cliente-servidor. Então, eu tenho qualquer dúvida ou qualquer requisição, tá? Mesmo quando eu ponho sistemas distribuídos lá para pesquisar, vai-se para um servidor para tentar resolver essa minha situação, tá? Minha dúvida, ou seja, eu vou fazer uma pesquisa, eu quero minhas respostas. Então, eu sou cliente, cliente, estou pedindo a palavra sistemas distribuídos. Então, em vários servidores vão ser agrupadas as informações e serão trazidas para mim. Vamos voltar ao quadro. Então, por exemplo, eu utilizo essa arquitetura aqui, ó, cliente-servidor, né? Estou acessando alguns servidores. Quando eu verifico os meus e-mails, quando eu acesso um website, quando eu digito lá meu www, eu estou nessa arquitetura cliente-servidor, né? Então, é uma das mais comuns que nós trabalhamos, uma arquitetura mais comum, é a cliente-servidor. Então, aqui eu tenho servidores, aqui eu tenho a minha internet, e aqui eu tenho meus clientes, ou seja, meu computador sozinho. A segunda arquitetura que nós temos chama-se ponto a ponto, ou peer-to-peer, né? Em inglês, que é o peer-to-peer. Tá? Por exemplo, elas funcionam independente. Vocês estão vendo que nessa arquitetura, nesse desenho aqui, o que acontece? No desenho em cima, a gente via ali a separação da internet para os servidores. Aqui a gente está vendo uma série de computadores, tá? Todos interligados com a internet. Por que essa arquitetura é assim, tem esse formato, esse desenho? Porque elas funcionam tanto como cliente final, tá? como servidor. Então, essa peer-to-peer, ou ponto a ponto, essa nossa arquitetura ponto a ponto, em alguns momentos, determinado computador daquela rede pode ser servidor. Por quê? Porque ele tem alguns dados armazenados. Tá? Então, outros computadores podem ir buscar no meu computador a informação desejada e, outras vezes, ele funciona apenas como um cliente final, como um computador único, um computador cliente, usuário lá final. Então, essa é a diferença. Enquanto na arquitetura cliente-servidor está bem definido quem será o cliente e quem será o servidor, na ponto a ponto,
às vezes eu serei cliente e às vezes eu serei servidor. Quando, por exemplo, nós temos um download muito grande para ser feito, tá? Ele pode buscar essa informação em diversos computadores. Então, ele pode estar agregando no mesmo momento vários computadores aquela informação. Tá? Para quê? Para o meu download ser mais rápido. Tá? Só voltando ao quadro, alguns exemplos. Quando eu compartilho uma foto via Bluetooth pareado. Vocês já fizeram isso uma série de vezes. Vocês têm Bluetooth, pega o seu telefone, o telefone do amigo, né? Eu quero passar uma foto. Então, é feito como ponto a ponto, como se fosse uma arquitetura ponto a ponto. Por quê? Porque até então o meu celular era meu celular. Tá? A partir do momento que eu estou pareando com alguém para passar uma foto, por exemplo, eu estou fazendo o papel de servidor e passando para o meu amigo, que seria o papel do cliente, aquela foto. Então, veja, meu telefone era só meu telefone até então, mas eu consegui fazer outras situações e naquele momento, o meu telefone virou uma arquitetura ponto a ponto. E nós temos também a próxima arquitetura, que é a descentralizada. Vamos ao quadro. Arquitetura descentralizada. Bem, ela é um conjunto das duas anteriores, da cliente-servidor e da ponto a ponto. Então, ela funciona de maneira... Por isso que ela chama descentralizada, porque eu não tenho, ao mesmo tempo, os papéis bem definidos de cliente e servidor, e eu também não tenho uma entidade que regule isso. Você vai ser só servidor ou você vai ser só um computador final? Tá? Eu não tenho essa entidade para regular a minha rede. Então, ela é descentralizada. Ela pode ser servidor, ela pode ser... Pega esse ponto lá do ponto a ponto, pega esta parte, que é interessante, que às vezes ela pode ser servidor e às vezes ela pode ser apenas um usuário final, né, naquele conceito de cliente-servidor. Tá? Isso é importante. Então, vamos voltar ao quadro. Então, ela é uma mistura dessas duas arquiteturas. Tá? Nos anos 2000, uma arquitetura híbrida, computadores são servidores de aplicação, da replicação. Por exemplo, nas criptomoedas, né, quando nós falamos de blockchain, plataformas blockchain que trabalham com o Bitcoin, com as criptomoedas. Então, assim, nós temos uma outra forma de trabalho, tá? Não é nem cliente-servidor, nem ponto a ponto. É uma mistura dessas duas, só que alguns formatos um pouco diferentes. Nós temos, por exemplo, as transações são um pouco diferenciadas. Você não consegue trabalhar com uma transparência tão grande, mas tudo está sendo aperfeiçoado, né? Nós temos as arquiteturas são modificadas e melhoradas, tanto que a descentralizada surgiu aí de uma necessidade, né, do quê? De nós termos, né, essas funções juntas num mesmo aplicativo, por exemplo, a plataforma blockchain. Vamos ao quadro. Então, nós temos que pensar um pouco aí sobre essa integração de sistemas computacionais, né? Como que nós trabalhamos com o aplicativo, qual será a nossa tecnologia, como nós trabalharemos com servidores, teremos esses servidores ou não teremos esses servidores, o que eu posso fazer? O Facebook versus o smartphone versus os servidores da plataforma, front-end e back-end. Então, esses conceitos, né, das integrações pode fazer parte do meu sistema distribuído, aí, o meu smartphone? Claro que pode.
tá? E daí ele vai funcionar como? Depende do que eu escolher. Ele pode funcionar como um servidor, dependendo da ação que eu esteja fazendo. Ele pode funcionar apenas como usuário final. Então, assim, nós temos diversas tecnologias a serem integradas. O sistema distribuído consegue fazer isso? Consegue. Para quê? Sempre para nossa melhora, principalmente de tempo. O usuário, ele quer uma pesquisa ou ele quer todas as respostas rápido. Nós não somos impacientes, os usuários não são impacientes. Então, as redes distribuídas, os sistemas distribuídos foram feitos justamente para esses impacientes conseguirem suas respostas em um tempo melhor. Então, isso é muito importante quando nós falamos aí de sistemas distribuídos. Mas por quê? Eu consigo integrar diversas tecnologias? Sim, não só consigo, como consigo distribuir melhor as informações, consigo processar essas informações de maneira mais rápida. Por quê? Porque o nosso usuário só quer respostas. E eu tenho que oferecer tecnologia, né, disponível para que ele tenha essas respostas. Ah, mas meu computador pode ser o quê? O nosso computador, em geral, quando nós utilizamos a internet, nós somos o cliente e as informações são buscadas em servidores. Agora, o meu telefone celular, ele pode ser um servidor? Pode. Assim como o meu computador, dependendo se eu for trabalhar numa rede ponto a ponto, sim. Então, eu tenho que ver, por isso que é importante nós termos uma clareza de como funcionam essas arquiteturas para eu poder propor para alguém uma situação dessas. Como que eu irei propor se eu não sei como elas funcionam? Então, a cada projeto, nós temos que ver o que é melhor para o usuário. O que é melhor para o usuário? É onde ele tenha a resposta mais rápida, tá? De qualquer situação. Ninguém quer ficar esperando, por exemplo, num jogo. Tá? Eu quero jogar, vou jogar online com você. Tá? Agora, quando eu vou dar um passo, se eu for dar aquele passo, tiver que ficar esperando ver o que vai acontecer, por quê? Porque o meu computador está muito lento, estragou todo o meu jogo. Né? Quando eu faço uma pesquisa, também eu quero rapidez, eu quero agilidade, quero que venham informações rápidas. Tá? De novo, nós caímos naquele usuário impaciente. Por quê? Porque se qualquer coisa, quando nós entramos na internet, qualquer coisa que eu vá fazer, se ela demorar, o que o usuário vai fazer? Vai trocar de site. Por exemplo, você está lá trabalhando no e-commerce, você está pagando uma compra que você acabou de fazer e aquilo não anda. Tá? De repente, você vai escolher a forma de pagamento, se é cartão, se é boleto, e aquilo para. Isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque eu vou pegar e vou para outro site. Se eu não consigo pagar a compra que eu fiz, por que serve aquele site? Para que eu estou comprando ali? Se eu tenho mais uma centena de opção que eu posso utilizar. Então, é muito importante nós termos essa noção que nós precisamos dimensionar os sistemas distribuídos para que as pessoas fiquem satisfeitas com as suas respostas. Ok? Como é transmitida a comunicação entre dois computadores? Então, essa é uma pergunta, né, que você teria que responder. Como que você vai responder isso? Você vai responder contextualizando cada parte das respostas. Como você vai fazer isso? Vamos voltar ao quadro. A evolução das redes. É claro que as redes, elas evoluíram, tá? Antigamente, elas tinham comunicação de computador com computador, feita só pelo cabeamento, né? Você não conseguia se comunicar com vários computadores. Esse foi o início da comunicação entre computadores. Então, as pessoas têm que entender lá, o nosso usuário que não entende nada de informática, tem que entender que no começo começaram poucos computadores, depois foi crescendo essa forma de trabalho, de rede. O que aconteceu? Veio a internet. A internet aí começou
a juntar diversos computadores, primeiro entre universidades e depois de domínio público aí que nós conhecemos bem. Então, tudo isso aconteceu, né? Você fez essa criação, você teve essa interconexão, então foi uma evolução, né? A criação da web. Vamos voltar ao quadro. Então, foi criada a evolução da web, foi criada a web, né? As redes evoluíram. Nós chegamos na evolução dos computadores, dos componentes. Nós só conseguimos essa interconexão porque nós tivemos componentes melhores para trabalhar. Então, nós conseguimos trabalhar aí, os softwares foram melhorando, os hardwares foram diminuindo de tamanho, e assim nós conseguimos evoluir, conseguimos trabalhar, conseguimos, com muito menos hardware, né, com hardwares de tamanhos menores, evoluir muito. Os computadores também evoluíram, enquanto hardware, né, num todo. Vamos voltar ao quadro. Então, a evolução dos componentes, viu-se a necessidade da criação de servidores, né? O que são esses servidores? Que, quando nós falamos em servidores, são o quê? São computadores com uma capacidade maior de armazenamento, de processamento. Então, houve um momento que nós tínhamos que fazer componentes melhores, maiores. Por quê? Porque a necessidade do mercado era essa. Então, nós criamos os chamados servidores. Então, seria um computador um pouco diferenciado, porque ele armazenaria, por exemplo, todos os bancos de dados, um servidor de banco de dados, ou um servidor de autenticação para logins e senhas. Então, aquele computador seria utilizado só para isso. E, claro, com uma grande capacidade de processamento e de armazenamento de dados, ele foi nos dando uma resposta rápida. Então, começaram computadores pequenos, se interconectando um com o outro, foi crescendo essa demanda até chegarmos, né, nessa rede, e depois veio o quê? O que nós conhecemos hoje, a nossa internet. Você imagina quantas pessoas estão interconectadas nesse momento? Olha, muita gente está conectada. E como que dá conta? Será quantas pessoas no mundo inteiro tem hoje fazendo uma pesquisa nesse exato momento? Centenas, milhares, milhões, não sei. É uma rede enorme, é a rede das redes, a nossa internet. E as pessoas têm N possibilidades de trabalho quando nós falamos aí da nossa rede. Vamos voltar ao quadro. Então, a internet hoje, né? Como que nós fazemos toda esse dimensionamento, né, da internet? Bem, a maioria das coisas que nós fazemos hoje depende da internet. A primeira coisa que a gente faz, a gente não senta no computador e se interconecta, sem dúvida nenhuma. Então, a partir desse momento que nós sentamos e nos interconectamos, primeiro que nós temos que cuidar bastante da segurança dessas informações, né? Por quê? Porque podem invadir o nosso computador, o computador da nossa empresa, tá? Nós também temos que tomar cuidado quando nós entramos em sistemas distribuídos. A segurança é importantíssima. Se o meu computador sozinho, quando eu interconecto ele com a internet, já me traz uma série de problemas, vocês já imaginaram esse computador interligado através de um sistema distribuído com centenas ou milhares de outros? Como é que fica a segurança? Nós também vamos ver como é que é esse aspecto de segurança. Mas veio o que para melhorar essa interconexão? Os sistemas distribuídos. Então, eu tenho informações distribuídas por 100, 200, milhares de computadores. Para quê? Justamente para que aquela minha resposta venha rapidamente. Então, nós tivemos uma evolução. Então, os computadores começaram se conectando um com o outro, e assim foram crescendo até chegar em sistemas distribuídos, que são milhares. Só que o importante, quando a gente fala de sistemas distribuídos, é que o usuário vai enxergar como se só ele estivesse trabalhando no mundo inteiro. Por quê? Porque para ele realmente não interessa de onde veio aquela informação.
tá? Interessa que venha a resposta para ele. Quando você vai fazer uma compra, você não pesquisa lá, vamos comprar um livro, tá? Você põe o nome do livro. O que vai aparecer para vocês? Vai aparecer a história do livro, vai aparecer as lojas que vendem esse livro, vai aparecer as condições de pagamento, vai aparecer uma série de situações relativas àquele livro, ok? Onde que o computador, né, onde o nosso Google lá foi buscar essas informações? Bem, ele foi buscar essas informações numa rede gigantesca de informações, ok? Mas, para mim, ele trouxe lá todos os dados que eu queria. Ele não trouxe de um segundo ou de um terceiro livro, não, ele trouxe daquilo que eu pedi. E, em geral, rapidamente. Então, os sistemas distribuídos trabalham se interconectando aí através de redes e de sistemas operacionais e tecnologias diferentes, mas ele me dá aquela resposta, e é aquela resposta justamente o que eu quero, o que eu desejo, era aquela minha dúvida. Então, eu pesquisei e tive a resposta. Bem como vocês estão acostumados aí, você joga. Eu sei que você joga uma série de jogos, nós temos aí jogos bem interessantes, né? Quando nós falamos de jogos de computadores, nós temos os mais diversos. Quando você está jogando, você está naquela tensão lá, sabendo o que vai acontecer, qual que é o próximo passo, o que você deve fazer, quem que você tem que descobrir, qual etapa você tem que cumprir. Quando você está em todo esse universo aí de questionamentos, né, naquele jogo, interessa você saber se a pessoa que você está jogando, né, ou as pessoas, né, jogos online, que estão, se eles estão aqui no Brasil, se eles estão na mesma cidade, se eles estão no mesmo país, se eles estão, onde eles estão, não interessa. Interessa que eu estou tendo algumas informações ali e quero chegar aos meus objetivos no final do jogo. Então, é assim que funciona o sistema distribuído, tá? Nós estamos jogando, mas não interessa de onde veio, eu quero atingir meus objetivos. Na interação, nesse momento, eu quero que você veja com tudo que eu expliquei, com o que nós conversamos, se você entendeu como iniciou-se esta situação de dois computadores poderem trocar informações e nós termos essas informações até o que nós temos hoje, tá? É claro que para nós são poucos segundos, tá? Mas teve que haver uma evolução nisso, houve essa evolução, desde componentes, desde tipos de redes, desde componentes para eu fazer essa interconexão, até o que nós temos hoje e as respostas que nós temos hoje, o que nós conseguimos trabalhar hoje. Então, é muito importante para nós pensarmos como que ocorreu essa evolução, entendermos como ocorreu. Então, qual que é o questionamento que eu deixo para vocês? Vocês têm uns minutinhos para responder. Vocês compreendem como iniciou-se a necessidade dos sistemas distribuídos? Então, as necessidades surgiram e assim surgiu o sistema distribuído. Então, quero que vocês pensem um minuto e já retornamos.
Bem, vocês pensaram um pouquinho, né? Agora nós vamos ver como há uma classificação desses sistemas operacionais, computacionais. Vamos... Nesse contexto, o dono da empresa, para quem eu fiz os relatórios, gostou muito. Lembra que você teve que fazer os relatórios, explicar aí o que eram, como evoluiu, o que aconteceu? Então, agora tenho que explicar como os sistemas computacionais funcionam. Preciso selecionar 5 sistemas atuais com diferentes categorias, vantagens, desvantagens. Então, você vai ter que aprender, né, a fazer um planejamento, tá? Todos os sistemas que vão ser utilizados, você vai precisar de um planejamento, tá? Cada sistema computacional que você projetará, ele funcionará de uma determinada maneira, tá? Então, você tem que sempre ter essa palavra-chave, planejamento. Qual a necessidade daquele nosso cliente, daquele nosso usuário, tá? Para que ele vai usar, quantas empresas ele quer interconectar, que tipo de sistema operacional ele necessita, tá? Porque nós também não podemos desperdiçar recursos. Então, para cada empresa que você for pensar em um sistema distribuído para aquela empresa, você tem que pensar para não ter nem recursos demais, né, que sejam desperdiçados, e nem recursos de menos que as pessoas não possam ter a liberdade ou a agilidade, né, para poder trabalhar naquele sistema. Então, tudo tem que ser bem dimensionado. Agora, temos diversas formas, diversos tipos para apresentar? Temos. Então, não esqueçam da palavra-chave, planejamento. Vamos voltar ao quadro. Nós temos, basicamente, 2 sistemas, né, mais importantes que nós utilizamos. Nós temos os sistemas centralizados e os sistemas paralelos. Então, nós vamos ver, né, na hora de classificarmos esses sistemas, se nós vamos dividir qual que é a nossa necessidade, um sistema centralizado ou um sistema paralelo. Para isso, nós temos que pensar em várias situações, né? Os sistemas, vamos começar pelos sistemas centralizados. Um exemplo que nós conhecemos aí, que nós trabalhamos, são os bancos. Se nós formos pensar em bancos, né, nós temos aqueles chamados mainframes, que são computadores de grande capacidade, né? Centralizado, já diz o nome, que eu terei uma máquina centralizada, que ela servirá como o nosso servidor, né? Os mainframes, geralmente, quando a gente fala do sistema centralizado, vai centralizar onde? No mainframe. Por quê? O mainframe é um computador com uma capacidade muito grande, tanto de armazenamento quanto de processamento, tá? Então, em geral, é claro que os bancos também estão evoluindo aí com as redes neurais, com a inteligência artificial, mas, na sua grande maioria, e até bem pouco tempo, usavam esses sistemas distribuídos. Por quê? Vocês imaginam a quantidade de transações bancárias que há por dia? Tá? Tem empresas depositando, tem pessoas retirando, tem toda essa situação aí bancária. Então, os mainframes eram utilizados nesse chamado sistema centralizado. Vamos voltar ao quadro. Nós temos algumas vantagens, né? Só vou explicar essa figura aqui do lado. O usuário, ele acessa o mainframe e daí, dependendo do que ele quer, os recursos são distribuídos, tá? Qual que é a vantagem quando nós falamos de sistema centralizado? Estabilidade e robustez. É um sistema razoavelmente seguro. Por quê? Porque temos centralizado tudo no mainframe. Então, eu tenho que proteger muito aquele mainframe, certo? Segurança, né? Se eu tomar todos os cuidados no mainframe, eu vou ter uma segurança bem boa. Facilidade de gerenciamento,
né, já que os sistemas estão todos centralizados, maior segurança de dados. As desvantagens: escalabilidade e produtividade. Quando nós falamos de escalabilidade, é assim, quando eu vou juntando mais computadores naquele sistema, será que a minha produtividade vai continuar a mesma? Então, eu vou aumentar meu sistema, mais pessoas podem ter acesso. Então, é uma desvantagem. Por quê? Porque o mainframe ele não vai aumentar conforme aumenta o número de pessoas ou computadores querendo utilizá-lo. Então, ele tem essa pequena desvantagem. Então, quanto mais pessoas utilizando ao mesmo tempo, menor é a produtividade. Isso é bem característico, por exemplo, naqueles dias de pagamento, por exemplo, de servidores públicos, geralmente no último dia do mês, né? Ou dia 5, que é um dia, né, o quinto dia útil, né? Se você for entrar em qualquer banco, você vai notar um pouco mais de dificuldade, né? Então, essa é uma das desvantagens aí dos sistemas centralizados. Vamos voltar ao quadro, que é essa escalabilidade e a produtividade. Também, quando a gente fala de mainframe, é um conceito bem mais antigo, né? As linguagens de programação eram outras, eram mais antigas, e hoje nem se usa, em geral, elas, né? Então, foi uma leva diferente aí de pessoas que trabalharam com ela. O tamanho do servidor, né? Porque também precisa ter um grande. E uma questão aí que causa vários problemas é a falta da interface gráfica. Por quê? Porque nas programações antigas, quando nós tínhamos aí para esses mainframes, não havia necessidade de uma interface gráfica. Por quê? Porque quem ia trabalhar, quem ia lidar, quem ia mexer com esses mainframes eram pessoas da área. Então, você não precisava muitos ícones, você não precisava de nada disso. Por isso, é uma desvantagem, né? Quanto hoje as nossas linguagens estão extremamente gráficas, né? Você não precisa nem fazer muito esforço para programar, mas naquele tempo usava-se uma linguagem mais próxima à linguagem de máquina e não era tão simples. Então, nós temos essas vantagens e temos as desvantagens também no sistema centralizado. Vamos para os sistemas paralelos, tá? Então, o que esses sistemas paralelos trouxeram, tá? Como essa palavra, centralizado, a gente viu que centralizava em um só. Os paralelos, eles têm essa característica, que, ao mesmo tempo, simultaneamente, executam várias partes da mesma aplicação. Isso é importante, né? Porque eu posso, ao mesmo tempo, por exemplo, eu dei um exemplo lá para vocês, quando eu estou fazendo um download de um arquivo muito grande, mais rápido ele será feito se ele pegar partes de diversos computadores, não ficar esperando de um só, né? Então, o sistema paralelo funciona bem nesse sentido, né? Eu preciso buscar algo, por exemplo, algo que é grande, né? Nesse download enorme de um sistema operacional, por exemplo. Então, ele, ao mesmo tempo, está acessando diversos computadores para trazer aquela minha informação. Então, tem algumas vantagens? Tem. Tem algumas desvantagens? Também tem. Vamos voltar ao quadro. Geralmente, os sistemas paralelos, né, eles utilizam mais de um processador. Então, a execução, né, em paralelo, mais de um processador, baseados em clusters. Vamos relembrar o que é clusters? É um conjunto de máquinas interligados que dividem o quê? A carga de processamento. Então, baseado em clusters, né, com diversos núcleos, né, aquele dual core, octa-core, enfim, nós temos vários exemplos aí de cores, né, de núcleos. Então, o sistema paralelo se fundamenta bem mais nessa parte. Então, temos algumas aplicações bem interessantes também dos sistemas paralelos. Vamos ver as vantagens e desvantagens. As vantagens. A escalabilidade é uma vantagem. Por quê? Independente de quantos computadores eu
colocar naquela minha rede, ele vai funcionar bem. A produtividade e a economia também são vantagens. As desvantagens, dificuldades para gerenciamento e também para segurança, né? Já um sistema, imagina, eu indo buscar em vários lugares ao mesmo tempo, não significa que eu vou ter uma segurança bem interessante naqueles meus computadores, né? Se eu estou em paralelo trabalhando, eu vou ter mais dificuldade de monitorar todos esses computadores ao mesmo tempo, diferente do centralizado, que eu estou lá cuidando do meu mainframe, por exemplo, né? Vou concentrar toda a segurança nele. Quando eu estou num sistema paralelo, eu tenho diversos sistemas rodando ao mesmo tempo. Então, é difícil de gerenciar tudo isso. Então, essa é uma desvantagem. Quando eu falo de sistema paralelo, eu tenho algumas também divisões dele. Vamos ao quadro. Faz parte dos sistemas paralelos esses dois sistemas, um chamado fortemente acoplado e o outro chamado fracamente acoplado, tá? Quando nós falamos em sistemas computacionais, vamos só ver aqui esse desenho, né, da década de 60 para a época atual que nós temos. Então, nós estamos falando dos sistemas computacionais, de como eles devem e como eles são distribuídos, né? Então, nós temos os centralizados, vejam, isso começou lá na década de 60, eu falei para vocês dessa parte aí dos mainframes, da programação de mainframes, né? Porque na época de 60, 70, 80, nós utilizávamos bastante. E nós estamos falando dos paralelos. Os paralelos vieram depois, né? Então, os paralelos, quando eu falo de sistemas fortemente acoplados, eu estou falando do multiprocessamento, que ele pode ser simétrico ou assimétrico, tá? E nesses sistemas paralelos, eu estou falando de notebooks, smartphones, desktops, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar, quando eu falo para vocês, que você tem um aparelho celular de 4 GB de RAM, tá? 4 GB de RAM. Ai, meu celular tem 4 GB de RAM. Nossa, que legal, que bom. É um bom aparelho, é um bom aparelho. E ele é octa-core, ou seja, ele tem 8 núcleos, tá? Então, o que acontece quando eu penso num telefone celular octanúcleo, né? Octa-core, quando fala 4 GB? Esses 8 núcleos podem... Por que ele funciona mais rápido? Ele funciona mais rápido que uma outra configuração? Sim. Porque esses 8 núcleos vão estar paralelamente trabalhando dentro desse nosso telefone celular. Então, eles vão estar distribuindo esses 4 gigas de RAM, né, de memória principal, vão estar sendo distribuídos. Então, por isso que ele é bem mais rápido que o normal. É um fortemente acoplado, um exemplo de fortemente acoplado. Tá? Então, a gente vai pensar no multiprocessamento, simétrico, assimétrico, cada um tem suas características. Vamos voltar ao quadro. E quando a gente fala de sistemas fracamente acoplados, né, eles abrangem os sistemas de maior escala, né? Por exemplo, as redes, todos são interconectados por redes de computadores, naquela arquitetura cliente-servidor, naquela arquitetura de sistemas distribuídos, né, de peer-to-peer, né, ponto a ponto, descentralizados. Então, assim, não que um seja melhor, porque é fortemente acoplado, é melhor. São maneiras de trabalhar diferenciadas. Então, quando eu tenho essas maneiras diferenciadas de trabalho, eu consigo aí resolver várias situações, mais rápido ou não. Vamos agora para essa resolução da SP, né, de sistemas atuais. Então, o que você pode fazer? Isso aí é só uma tabela ilustrativa, né, do que nós temos hoje. Quando você vai comprar um iPhone, um MacBook, enfim, um notebook, um smartphone, você pode trabalhar com diversas comparações, tá? E como em todos os projetos que eu falei para vocês, o que acontece?
nós temos aqui algumas características. O que é importante para o usuário naquele momento? É o tamanho da tela, é o peso, é a quantidade de memória RAM, é o clock, a largura, a profundidade, a espessura, é qual o sistema operacional, qual a capacidade de carga. Então, em cada um desses, você vai ter uma especificação. Isso é muito importante. Por quê? Porque dependendo do usuário que você tem, você vai ter uma sugestão para dar para ele melhor, vai funcionar melhor. O que eu devo comprar? Que computador eu devo comprar? Eu devo comprar um telefone, qual telefone, com que sistema operacional? Todas essas dúvidas, você tem que ver as necessidades, tá? O que eu quero, o que aquele usuário quer, conforme o que ele queira, ele aí nos trará mais informações, né? Mas você tem que satisfazer o seu cliente. Se ele acha que o importante num telefone é o sistema operacional, porque ele só sabe utilizar o sistema operacional X, então você vai trazer para ele esse sistema operacional X ou Y ou Z, as possibilidades, o peso. Então, para fazer comparações, depende do que o cliente quer também. Novamente, a questão do quê? De planejamento, de entendimento para o que o usuário quer. Agora nós vamos para conceitos de sistemas distribuídos. Nesse contexto, você irá exemplificar o funcionamento de sistemas em rede de maneira simples e prática, acessando remotamente, sincronizando o relógio local dos computadores nas 3 lojas, com a internet. Lembram que o nosso cliente tem 3 lojas, né? Fazendo assim um acesso remoto, utilizando os comandos específicos relacionados aos servidores NTP. Então, vamos lá. Daqui a pouco nós vamos ver o que é esse NTP, mas diz questão aos relógios. Para que o proprietário consiga fazer o procedimento, quando a loja adquirir uma nova máquina, cria um relatório técnico com os comandos necessários, passo a passo, para que ele mesmo sincronize a nova máquina com as demais. Então, nós sabemos aí que um sistema distribuído é um conjunto de computadores que são interligados via rede, mas, para o usuário final, as aplicações que são executadas através dele aparenta ser um único, como uma única máquina e um único software. Então, esse conceito é importante, aí se baseia toda a parte de sistemas operacionais nesse conceito, né? Nós temos alguns recursos, né? Recurso caracteriza o conjunto de elementos que podem ser compartilhados de maneira útil em um sistema de computadores interligados em rede. Ele abrange desde os componentes de hardware, como discos, impressoras, até entidades definidas pelo software, como arquivos, bancos de dados e objetos de dados de todos os tipos. Então, aqui nós temos os mais variadas possibilidades de componentes, né? E depende do que aquela pessoa deseja que eu vou utilizar. Middleware e sistemas distribuídos, esta figura aqui, como eu falei desde o começo da aula, né, é extremamente importante para nós entendermos de sistemas distribuídos nessa camada de middleware, né? O computador 1, computador 2, computador 3 e computador 4. O computador 1 está fazendo uma aplicação, está lá com o aplicativo A. O 2 e o 3 estão com o aplicativo B. O 4 está com o aplicativo C. Tá? E eu posso ter sistemas operacionais extremamente distintos em cada local. Eu posso trabalhar muito bem assim. Tá? Nós temos uma computação em cluster e em grid. Isso são diferentes categorias. Tá? Isso depende, cluster e grid. De acordo com a sua arquitetura e finalidade. Então, dependendo da arquitetura que eu quero, eu vou usar cluster. Dependendo da arquitetura que eu quero, eu vou usar grid. Ou em função também da minha finalidade. O que é uma máquina em cluster? É um conjunto de
máquinas com hardwares semelhantes. Isso é muito importante. O conjunto de máquinas que compõem o cluster são ligadas por uma rede local, por uma LAN. Tá? O sistema operacional é equivalente. Tá? Ele é um sistema fortemente acoplado, então nós já vimos essas definições, e sempre ele vai ter a RAM compartilhada. Então, esse cluster, né, a computação em cluster, depende da utilização, depende do que eu quero fazer, eu vou escolher essa categoria em cluster. Tá? Dependendo do que eu quiser fazer, eu vou fazer em grid ou em grade. Vamos ver a definição de grade. Computação em grid, né, ou em grade, é um conjunto de máquinas com características diferentes. Olha só, características diferentes. Enquanto em cluster eram características semelhantes, aqui são características diferentes, podendo o hardware e os sistemas operacionais serem de fabricantes diferentes. Por exemplo, uma questão que chama bastante a atenção quando a gente fala em grid é a heterogeneidade, tá? Ou seja, eu posso ter os mais variados componentes, computadores, hardwares, sistemas operacionais, e eles irão se comunicar e funcionar. Por exemplo, o CineGrid, eu sugiro para vocês acessarem esse CineGrid, que trabalha no desenvolvimento de ferramentas colaborativas multimídia. É bem interessante, né, esse CineGrid para vocês verem como que a gente está falando aí de uma computação em grade que envolve os mais diferentes países para o desenvolvimento de algo em comum. Então, é bem interessante, vocês podem entrar lá, tem no livro onde, os endereços para vocês entrarem e sejam curiosos, vamos atrás disso tudo para descobrir essa quantidade de informações que nós temos aí, possibilidades, quando nós falamos de sistemas distribuídos. Uma outra situação que é importantíssima quando a gente fala em computação, em sistemas distribuídos, eu tenho que partir do princípio que há uma hora mundial oficial. Existe isso? Claro que existe isso. Tá? E nós temos uma oficial aqui do Brasil também, que é seguida, né, um horário oficial de Brasil. Quando algumas vezes nós estamos lá vendo na televisão, diz assim, às 14 horas, horário de Brasília. Por que fala isso? Por quê? Porque no Brasil nós temos estados onde as horas são nós temos horas a mais atrasadas, né, ou adiantadas, depende de onde você está, né? Então, nós temos diferentes horários no nosso Brasil. Então, nós temos que ter uma referência em termos de horário. Vamos ao quadro. Para fazer essa sincronização de relógios, sistemas formados por múltiplos computadores, eles necessitam, sim, sincronizar suas ações entre si. E uma das maneiras mais utilizadas, dada a sua simplicidade e a sua popularidade, é a sincronização horária por meio de um protocolo conhecido por NTP. Lembram que eu falei para vocês, que a gente já viu, que era esse NTP? Network Time Protocol. Tá? Então, nada mais é aí que um protocolo de sincronização, ou seja, ele nos traz horas perfeitas. O que são essas horas perfeitas? Nós temos que ter um padrão. Então, se eu vou sincronizar os computadores de uma rede ou de sistemas distribuídos, eu tenho que ter, sim, esse padrão NTP. Então, vamos voltar ao quadro. Esse protocolo, por sua vez, utiliza o protocolo de transporte de dados chamado UDP. Então, para eu não ter diferença desses horários, né, eles são divididos em vários chamados extratos, né, e com esses extratos aí nós conseguimos utilizar esses protocolos, né, para ter uma hora comum para todos. Então, é importantíssimo. Temos um padrão mundial e temos um padrão brasileiro de horário.
Então, nós temos que sincronizar os computadores todos. A partir do momento que nós temos uma rede, nós estamos trabalhando com essa rede para resolver os nossos problemas. Como que faz uma sincronização de relógio? Resolvendo aí essa situação, né, do nosso relógio, a gente vai ver na aula prática como que nós fazemos essa sincronização. Fácil, simples, alguns comandos, né, super simples, e nós conseguimos trabalhar. Porque eu falei lá que o NTP era um protocolo extremamente fácil, simples e acessível. Então, eu vou mostrar alguns pontos, mas se vocês quiserem, acompanhem a nossa aula prática, que vocês vão ver essa resolução. Vamos voltar ao quadro. Então, abra o prompt de comando, né, aquela telinha preta lá, quando nós estamos no Windows, né? Então, com o comando lá, digita CMD, na janela do CMD, vamos inserir o código a seguir, né, e pressionar a tecla Enter. Então, W32TM, config, manual, vamos inserir toda essa linha aqui. Depois, vamos utilizar o netstop, né, W32tar, e o netstart W32time, para parar o serviço, iniciar e reiniciando. Vamos forçar uma sincronização através do comando W32tm, resync, rediscover, e assim nós conseguimos sincronizar aqueles relógios. Então, uma ação simples, né, que nós temos como é que eu vou pegar uma rede inteira e sincronizar? Aí, temos uma maneira, uma solução simples, fácil, né, para todos que não têm, mesmo não precisa ter muita habilidade, mas eu quero que, por exemplo, todos os meus computadores das minhas lojas tenham o mesmo horário. Por quê? Por exemplo, eu estou numa loja aqui em Londrina, né, eu tenho a minha filial aqui em Londrina. Minha matriz fica no Rio de Janeiro, tá? Eu preciso mandar um e-mail, tá? Como é que um e-mail lá no Rio de Janeiro eu mando às 14 horas e chegou lá às 13h58? Estranho. Como é que eu posso mandar 2 minutos depois e chegar 2 minutos antes? Por quê? Porque falta essa sincronização de relógio. O que é isso? É para todo mundo funcionar ao mesmo tempo. Não é importantíssimo isso? Por isso que nós temos aí, quando falamos de televisão, nós falamos de um horário de Brasília, tá? E quando nós falamos das nossas lojas, né? Como é que eu vou ter um e-mail que chegou antes do horário que eu mandei? Não, estranho, no mínimo estranho. Então, isso acontece? Já aconteceu comigo, tá? Achei muito estranho, mas daí que eu fui entender, né, que os computadores, que aquela rede não estava sincronizada. Então, para evitar esses problemas, esses e outros problemas, né, eu estou falando de uma situação simples, de um e-mail, né, que foi enviado e chegou no destino antes de eu ter enviado, no horário antes de eu ter enviado. Mas é importantíssimo, é um framework simples de utilizar. Nós temos que fazer isso, nós temos os comandos para fazer isso. É simples, é muito fácil. Temos como trabalhar isso em outro sistema operacional? Sim, trabalhamos no Linux com essas informações. Nós temos como fazer isso de diversas maneiras. Como tudo em sistemas distribuídos. Depende do que a pessoa necessita, como que ela vai utilizar. E os relógios são importantíssimos para nós estabelecermos ali um padrão, tá? Como a hora, se eu fizer uma reunião, se a pessoa lá no Rio tem 2 minutos de atraso, ela vai chegar 2 minutos atrasados para o meu horário. Isso é estranho, dentro de uma mesma empresa, você ter vários horários é muito estranho. Então, esse é uma das sincronizações que nós podemos fazer com os nossos computadores. Então, pelo menos os que a gente utiliza estarão no mesmo padrão, né? Essa é uma padronização aí bem utilizada que nós deveremos fazer quando trabalhamos com sistemas distribuídos, principalmente porque eu vou fazer uma troca entre uma rede de computadores. Tá? É claro, quando eu for acessar a internet, é outra
situação, mas entre as nossas lojas, lógico que eu não tenho como sincronizar os relógios, já me perguntaram, sim, mas se eu peguei uma informação, mas eu não preciso daquele computador, aquele é um computador que eu vou buscar informações, ele não precisa funcionar na rede que eu estou, tá? Então, tem algumas diferenças aí, quando nós falamos desse sincronismo, né? Já me perguntaram, mas é uma dessas. E o horário na China? Não me interessa o horário na China. Sistema distribuído foi feito, né, para realmente me trazer as informações, mas dentro da minha empresa eu tenho que ter um determinado padrão. E que padrão vai ser esse? Justamente esse sincronismo de relógio. Tá? Então, sempre que você tiver uma rede, uma LAN aí pessoal, faça esse sincronismo para todos funcionarem no mesmo tempo e não ter essas surpresas aí nada agradáveis, né, de um e-mail chegar 2 minutos antes dele ser enviado. É muito estranho. A sensação que fica para nós é muito estranho, né? Quando você olha assim, você fala, ué, mas a pessoa mandou às 2 e chegou 1h58 para mim. Você vê que tem alguma coisa fora do lugar. Para não acontecer isso, que nós temos esse framework, nós temos essas possibilidades de horário oficial do Brasil. É claro que tem várias normas aí, se vocês pesquisarem essa parte das normas brasileiras para ter um padrão oficial, elas são extremamente interessantes. Um questionamento que eu vou deixar para vocês, né, é esse, né, vocês entenderam como que dá a sensação para nós que eu estou utilizando apenas um computador, que eu sou um único usuário? Então, vou deixar aí uma questão para vocês pensarem, um minutinho. Entenderam que sistemas distribuídos são diversos computadores dando a impressão de ser um só? Então, eu quero que vocês reflitam se entenderam como isso funciona. Então, agora, nós vamos fazer toda uma recapitulação da nossa aula de hoje, porque tem aspectos bem importantes que nós temos que entender. Então, nós vimos alguns conceitos, né, de sistemas distribuídos. Entre esses conceitos, o mais importante é esse, que é o quê? Que são sistemas distribuídos, uma série de computadores, diferentes computadores, mas que para o usuário final, para mim, enquanto usuário, eles dão a impressão de ser um só. Então, eu tenho que ter essa sensação de poder, que eu sou a única pessoa que está pesquisando aquela palavra naquele momento, ok? E vem rapidinho para mim, né? Então, é uma sensação que tem que ser criada no nosso cliente. E ela é criada quando você está pesquisando, a rapidez com que vem as informações é tão grande que você não precisa saber que essa informação veio de diversos computadores, ok? Quando você está jogando também, né? Quando nós falamos em jogos, nós utilizamos aí diversos servidores, né? E a impressão que eu tenho é que eu estou jogando com X, Y e Z e pronto. Que as ações, as reações que estão acontecendo
são aquelas, né, esperadas, ou que eu desejo, ou que eu não desejo, enfim, é assim que funciona o sistema distribuído. Vamos voltar ao quadro. Quando nós falamos as arquiteturas de sistemas distribuídos, aí nós temos algumas características, cliente-servidor, ponto a ponto, descentralizada, sempre pensando no projeto que você vai fazer, no que você deseja para o teu usuário, o que ele necessita, e você vai dimensionar, dependendo da arquitetura, que é mais preciosa para aquele teu usuário. E nós, em geral, utilizamos a cliente-servidor. Vamos ao terceiro item, classificação dos sistemas, né? Nós temos algumas classificações desses sistemas, né? Esses sistemas evoluíram e nós temos ele centralizado, temos ele descentralizado, temos ele centralizado, temos ele em paralelo, depende do que você quer fazer. Novamente, está aquela questão do planejamento de como vamos fazer as dimensões aí do nosso sistema distribuído. Vamos voltar ao quadro. A computação em cluster e em grid, né? Novamente, dependendo dos objetivos que eu tenho, eu vou usar a computação em grade ou vou usar a computação em cluster. Então, essa é mais uma dimensão que nós temos. E a sincronização de relógio, né, que é o nosso último item, vamos voltar lá. Sincronização de relógios, que é muito importante, né, nós fazermos quando nós estamos num sistema aí distribuído, né, ou que utiliza diversos computadores, tá? E eu vou fazer a utilização da internet, mas para aqueles meus computadores distribuídos naquela minha rede, é importante fazer essa sincronização. Por quê? Porque todos vão funcionar com a hora chamada oficial, né? Nós precisamos dessa referência de horário oficial. Então, com essa aula de hoje, eu espero aí ter contribuído um pouco mais com toda esse esclarecimento do que são sistemas distribuídos. Às vezes é uma palavra difícil, sistemas distribuídos, o que é isso? Nós utilizamos todo dia. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, quando nós jogamos no computador, nós estamos trabalhando efetivamente com os sistemas distribuídos. Então, todos nós sabemos o que é, nós não sabíamos que o nome disso era sistemas distribuídos. Então, você vai se sentir único quando você faz uma pesquisa, você vai se sentir apenas um jogador quando você joga, porém, tem vários computadores aí nos dando informações, né, sobre o que está acontecendo, principalmente nos jogos ou em uma pesquisa. Então, até a próxima.